queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson, do canal Café e Bíblia. Meus irmãos, trazendo aqui mais um estudo acerca das lições de jovens, e estamos com um tema bastante interessante. Estaremos ministrando hoje a lição de número 11, que será ministrada na Escola Bíblica no dia 10 de setembro de 2023. E temos por tema, seja firme. Podemos dizer assim que esse tema da lição número 11 podemos chamar de texto áureo da lição bíblica de jovens, sejam firmes. Então, o tema é muito propício para que nós estamos aprendendo. E o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz. Então, estaremos entrando aqui na lição de número 11. E antes de nós iniciarmos, lembrando a todos vocês que são inscritos no nosso canal no YouTube e também são inscritos nas nossas plataformas digitais, lá no Spotify também, que o intuito do nosso canal, amados, é propagar a palavra do Senhor. O nosso intuito aqui é trazer tópicos importantes acerca das lições bíblicas, tanto de jovens como também de adultos. E aqui também nós trazemos, podemos dizer assim, algo complementares, para estar lhe ajudando na ministração das suas aulas, tanto para o professor também como para o aluno que assim deseja estar aprendendo a palavra do Senhor. Então aqui é um auxílio a todos os professores, principalmente dos jovens, como estamos estudando a lição de jovens. Então o texto principal está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, que nos diz: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O resumo da lição nos diz o seguinte: o líder deve estimular seus liderados a serem firmes, valorizando e investindo no dom que receberam de Deus. Então, amados, um tema muito propício da lição de número 11. E agora estaremos entrando na lição bíblica, que é lida em classe. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 3 ao 7. Amém? Então, se você não tem a lição, acompanhe aí juntamente com a sua Bíblia. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos até do versículo 3 ao versículo 18. Amém? Então, vamos ler mais aqui alguns versículos, algumas referências aqui da palavra do Senhor. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Versículo 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, e graça que nos foi dada
em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. E o versículo 18, para nós encerrarmos: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E enquanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então nós vemos aqui, amados, Paulo escrevendo esta carta a Timóteo, pois aqui ele declara a Timóteo que Timóteo é o seu amado filho, não só filho na fé, mas ele vai chamar de amado filho. Ele tinha muito respeito pelo aquele jovem que se dedicou na palavra do Senhor, que se dedicou à obra do Senhor. E aqui Paulo ele vai dar graças a Deus, que desde os seus antepassados se viu com consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Então aqui Paulo ele vai desejar ver a Timóteo. Paulo aqui ainda está em uma de suas viagens missionárias. Nós tratamos sobre esse tema na lição de adultos. Você que ainda não assistiu, na lição de adultos a gente vai falar também sobre Timóteo, sobre essa carta de Paulo a Timóteo, ali dizendo que estava com muita saudade dele, mas não sabia se iria encontrá-lo. Então pode ver aqui no versículo 4 que Paulo vai dizer o seguinte: desejando muito ver-te, lembro-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e também em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo aqui ele vai relatar a saudade que ele estava sentindo de Timóteo, e até ele faz lembrar a memória. E quando ele lembra, ele vai dizer que chora e sente as lembranças de quando andou lado a lado com Timóteo. Então, amados, aqui vai uma orientação para os professores, quando for discorrer a lição, mostrar primeiro os objetivos da lição. Primeiro, mostrar quais eram as lembranças de Paulo dos momentos que passou com seu filho na fé, Timóteo. O texto é bem claro e é bom também você fazer um resumo sobre o texto da lição, para que seus alunos venham se familiarizar com o texto ao qual você vai estar ministrando, com a aula que você vai estar trazendo ali para eles. Segundo, explicar o fato de Paulo, explicar o fato de que Paulo exortou a Timóteo para que despertasse o dom. Por isso que veja aqui no versículo 6, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus
que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Que Timóteo, viesse despertar o dom, o chamado que havia na sua vida. Que Timóteo não viesse a temer, pois o Senhor não tinha lhe dado o espírito de temor, e sim um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E veja o que ele vai dizer no versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Então, Paulo vai enfatizar a Timóteo que ele não se envergonhe nem tanto do Evangelho, nem também de Paulo, que assim está preso, que é prisioneiro. Aí ele vai dizer o seguinte: antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então Paulo estava encorajando o seu filho na fé a não se envergonhar do Evangelho e não ter vergonha do seu pai na fé, Paulo, que assim estava sendo prisioneiro. E nós vemos aqui o seguinte: uma palavra de força, uma palavra de encorajamento, pois nós sabemos que Timóteo andou com Paulo, mas assim Deus assim o chamou para o santo ministério, para ser líder ali em Éfeso. Então Paulo não estava lá naquele momento, mas aí ele envia cartas encorajando ao seu filho e toda aquela igreja a continuar, a ficar firme na fé. É por isso que o tema da lição é: seja firme, continue naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Não se envergonhando do Evangelho, não temendo, porque o Espírito do Senhor, ele nos encoraja, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, e é Ele que nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas tribulações. E nós sabemos que Paulo é prova disso. Quantos momentos de tribulações, de dificuldades Paulo ele vai passar, mas ele continua firme na presença do Senhor até ser morto, decapitado. E nós sabemos que Paulo não negou a fé no Senhor Jesus. Então, dando aqui essa pincelada, antes de nós entrarmos aqui na introdução, passe para os seus alunos o objetivo da lição, discorra sobre o texto, e depois vá para a introdução e os tópicos da lição. Então, no texto aqui, que vai falar sobre a introdução, no texto em estudo, Paulo demonstra sua confiança na sinceridade de fé de seu principal cooperador, fundamento para o exercício de seu dom no poder do Espírito Santo. É isso que daria ao jovem pastor as condições para permanecer firme, participando das aflições do Evangelho. Então, como nós falamos aqui anteriormente, então Paulo ele vai demonstrar tanto a sua confiança e também na sinceridade de fé de seu principal cooperador. Então Paulo ali está convicto, tem a confiança que Timóteo ele vai fazer um bom trabalho, que Timóteo ele vai fazer tudo aquilo que ele aprendeu, tanto com seu pai na fé, como os demais, os antepassados, que assim ele aprendeu, mas principalmente aqui Paulo, que foi seu pai na fé. Então nós vemos aqui que Paulo ele vai mostrar aqui todo o fundamento, vai mostrar a Timóteo como era para ele se portar diante dos irmãos na igreja, diante dos obreiros, diante dos presbíteros, como ele deveria fazer, e que ele não viesse temer a nenhum momento, pois quem estava com ele era o Senhor, era o Espírito Santo do Senhor. E nas nossas vidas, amados, não é diferente. Quantas das vezes o Senhor coloca algo em nossa mão, e quantas vezes nós queremos temer, voltar atrás, recuar, achar que está pesado aquele que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas se o Senhor ele te chamou, se o Senhor ele colocou algo em suas mãos,
ele se responsabiliza, né? Pois nós sabemos que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la. Então, se o Senhor colocou em suas mãos, é porque ele conta com você. Ele viu em você capacidade, né? Mesmo que você queira falar, né, como Jeremias, como outros, que assim, Moisés também, que achou demais pesado o cargo, mas assim Deus contava com eles e também conta com você. Então você que é jovem, você que exerce uma liderança, você que é um obreiro jovem, fica naquilo que você aprendeu, na palavra do Senhor. Guarda o bom depósito, guarda os mandamentos do Senhor. Deixe quem quiser lhe chamar de quadrado, deixe dizer que você é careta, deixe que você queira dizer que você é o santarrão, mas que você continue sendo santo na presença do Senhor, pois a Bíblia diz: sede santo como santo é o Senhor. Sede santo em todas as vossas maneiras de ser. Então, continua firme na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e nós sabemos que Deus é quem trabalha por nós. Então, o importante aqui é que Timóteo, ele deu ouvidos, ele ouviu todas as orientações que Paulo assim estava passando para ele. Primeiro tópico, vemos aqui as lembranças de Paulo. Primeiro, momentos que marcam. Nós vemos aqui quando nós falamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e o 4, nós vemos que, principalmente aqui o 4, que ele vai falar o seguinte: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para encher de gozo. Agora eu pergunto para vocês, eu imagino aqui, se Timóteo não fosse um bom obreiro, se Timóteo não fosse um servo obediente, temente a Deus, que reconhecia que tinha liderança, que obedecia ao seu pastor, ao seu líder, que obedecia ali tudo aquilo que o Senhor determinara para ele. Será que Timóteo não fosse fiel tanto a Deus como ao seu pai na fé, Paulo, como ele vai chamar aqui que Timóteo é seu filho na fé, será que ele ia ter essa recordação boa? Será que Paulo, quando lembrasse dele, iria chorar? Iria bater aquela lembrança, por tudo aquilo que eles passaram junto? Então isso é muito importante, irmãos, na vida de um jovem obreiro, na vida de um servo, de uma serva do Senhor, que nós já venhamos ser obedientes, que nós já venhamos ser, que a gente venha ser lembrado mais por coisas boas que nós fizemos, que a gente não venha dar trabalho à nossa liderança, que a gente venha ser um jovem e uma jovem dedicado na palavra do Senhor, na presença do Senhor. Então, nós vemos aqui logo de início, momentos que marcam. Então, vejamos que tudo isso marcou na memória de Paulo, do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui que é bem provável que Paulo se recordasse de momentos de devoção, olha aí, compartilhados com Timóteo, ou de quando se despediram na Ásia durante sua viagem depois de seu primeiro aprisionamento. O que sabemos pelo texto paulino é que as memórias eram boas e bem reconfortantes. Então, olha aí que interessante, como eu falei aqui, que eram boas memórias que Paulo tinha de Timóteo. Mesmo ele estando ali separados um do outro, mas eles recordaram. Paulo recorda agora tudo o que passou com Timóteo ali na Ásia, nas viagens a qual eles faziam. Então nós vemos aqui que são boas recordações. Isso aqui é muito importante na vida de um líder, e também na vida de um liderado. Aí diz aqui que naquele difícil momento que o apóstolo Paulo vivia. Então, quando Paulo estava passando por momentos de dificuldades, de tribulações, sendo aprisionado, sendo preso, passando tudo isso por amor de Cristo, Paulo traz à sua memória as boas recordações com seu filho na fé. Segundo subtópico, construindo
bons relacionamentos. Então, veja que, além do tema da lição estar voltado, sejam firmes, mas olhe que também o texto, né, a lição vai nos ensinar, né, como nós construirmos bons relacionamentos. Veja o que é que diz a lição. O extraordinário relacionamento entre Paulo e Timóteo é um dos muitos fatores de inspiração na vida desses dois grandes vultos do Novo Testamento. São exemplos de fé e dedicação, além de exemplos de companheirismo, lealdade e afetuosidade. Então, algo muito interessante aqui, o nosso comentarista, pastor Silas Queiroz, ele vai trazer aqui que esses dois homens, né, foram muito importantes, né, a inspiração na vida desses homens, a qual hoje nos inspiram, a qual até hoje nos inspiram, né, nos dias atuais, vai falar sobre exemplos de fé, nos momentos das dificuldades, das provações, de dedicação, né, mesmo passando por lutas, por dificuldades, continuaram sendo dedicados à palavra do Senhor, à obra do Senhor, né. Também vai ser um exemplo de companheirismo. Eles não eram individualistas, né? Ali ele obedecia ao seu líder, os liderados obedeciam ao seu líder, mas também havia companheirismo, né? Havia uma amizade entre eles, uma amizade sincera, leal, né? E também afetuosa, né? Havia amor, né, de irmãos em Cristo para com eles. Então, nos dias atuais, nos nossos dias, nós que somos cristãos também temos que viver dessa forma, né? Nós sabemos que não é diferente. Nós temos que dar exemplo de fé, de dedicação, né, para os nossos liderados, ser companheiros nos momentos difíceis, agir com lealdade, né, com transparência, com sinceridade, né, e também ter afetuosidade, ter amor, ter empatia, né, se colocar ter empatia é você se colocar no lugar do outro, né, sentir a dor do próximo. Então nós vemos aqui que Timóteo, né, servia Paulo como a um pai, né? Então é muito importante quando nós respeitamos os nossos líderes, né, e temos eles como pai, né, porque nós sabemos, ao nosso pai nós contamos, né, as nossas dificuldades, nós conversamos com ele, o respeitamos, o obedecemos, né? E isso é muito maravilhoso, irmãos, principalmente na obra do Senhor. Qual é o pai que não quer ser reconhecido, que não quer ser lembrado, né? Que nos momentos ali a gente venha conversar com ele, né? Venha estar próximo, né? Nos dias difíceis. Então, Timóteo vai ter Paulo como um pai. Podemos ver isso em Filipenses 2:22. Nós vemos aqui que Paulo tratava como um filho. Então havia amor entre eles, né? De pai para filho, de filho para pai. Então nós vemos aqui que, além de ser muito importante para a nossa vida, no presente, construir bons relacionamentos, serve como fonte de alegria e conforto no futuro. Então, quando nós construímos um relacionamento, né, bons relacionamentos, isso é muito importante para nossas vidas, principalmente dentro da igreja, né, entre irmãos, né, entre obreiros, entre membros. Então isso é muito importante, né, ter esse espírito de lealdade, esse espírito de amor, né, de afetuosidade com o nosso próximo, e mantendo assim um bom relacionamento, respeitando, né, aos seus irmãos em Cristo, né, tendo ali amor ao próximo, né, com todo respeito, né, e assim Deus é honrado, o nome do Senhor é glorificado através também das nossas ações. Terceiro subtópico, lembranças e orações. Então nós vemos aqui, dentro dessa lição, não era somente Paulo que era abençoado pelas boas lembranças que tinha de Timóteo. Todas as vezes que se lembrava de seu amado filho, Paulo fazia orações por ele noite e dia. Então isso aqui era muito importante, irmãos, que Paulo ele não só sentia lembranças, mas quando ele sentia aquela lembrança, ele ia lá e orava pelo seu filho na fé.
e orava por aqueles que estavam ali em Éfeso, né, a qual Timóteo estava exercendo o pastoreado. Então nós vemos que é muito importante, né? Não é só a gente lembrar dos momentos bons, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Lembrar é bom, né? É gratificante, né? Quando a gente é reconhecido, quando alguém reconhece, né? Quando nós agimos com bondade com o nosso próximo, e assim vice-versa. Mas o importante aqui é que Paulo, mesmo lembrando de Timóteo, ele não só lembrava, mas também ele orava pela vida dele. Então a Bíblia diz que as orações do justo, ela vale muito em seus efeitos. Então, quantas das vezes, né, nós estamos aqui, às vezes passando por luta, por provação, dificuldade, mas nós sabemos que tem alguém de joelho orando por cada um de nós. E para nós chegarmos até aqui, alguém orou por nós, né, nossos pais, nossos familiares, nossos irmãos, nossos pastores. E assim Deus ele tem nos dado graça. E assim é muito bom, irmãos, quando nós lembramos dos nossos irmãos, não só nas boas lembranças, mas também quando oramos por cada um deles. Então nós vemos aqui o segundo tópico. O segundo tópico vai falar acerca despertes o dom, né, como Paulo falou para Timóteo, né, que ele despertasse o dom que havia nele. Então isso é muito importante. Primeiro, a chama acesa. Veja o que diz a lição. A força ministerial de Timóteo vinha do dom divino que recebera pela imposição das mãos do presbitério, incluindo Paulo. Era um poder interior que o capacitava para o exercício de sua missão. Agora precisava despertar o dom. O sentido metafórico do verbo despertar é como assoprar de brasas vivas para manter aceso o fogo. Olha que algo tremendo, né? Nós vemos aqui essa força ministerial, né, que é sobre a vida de Timóteo, pela imposição das mãos dos presbíteros, né, a qual ali constituídos por Deus. Assim, Timóteo recebeu esse dom, né, pela imposição das mãos dos presbíteros, incluindo também Paulo, né, o dom que Deus deu a Timóteo. Mas nós sabemos que Deus ele sempre coloca algo em nossas mãos, né? Deus sempre deposita algo em nossas mãos, mas é preciso que a gente venha zelar, que a gente venha despertar todos os dias, continuar zelando, né? Manter a chama acesa. Se é o dom de pregar, que você pregue a palavra do Senhor. Se é o dom de ensinar, que você ensine a palavra do Senhor. Se você tem o dom de cantar, né? Se Deus lhe deu esse dom para você louvar o Senhor, que louve ao Senhor, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de tribulação, mas continue exercendo aquilo que Deus colocou em suas mãos para que você assim o faça. Então, o interessante aqui é esse despertar, né, o sentido da palavra despertar, do verbo despertar, né, que quer dizer, é como assoprar, o assoprar de brasas vivas para manter aceso o fogo. Então, o fogo não pode se apagar, né? Nós temos que manter esse fogo do Espírito Santo aceso em nossas vidas e sempre zelando por aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Segundo subtópico, comunhão diária. Nossa vida espiritual depende da prática de disciplinas diárias para que nos mantenhamos acesos quanto à nossa fé, devoção e dedicação ao serviço cristão. Se assim não fizermos a tendência é chegar ao desânimo. As cinzas vão tomando conta do altar e o fogo pode se apagar de uma vez. Então, que esse fogo nunca venha se apagar, essa chama acesa nunca venha se apagar em nossas vidas, né, em nossos corações. Mas para isso, nós temos que manter
né? Essa comunhão diária, né? Buscar a palavra de Deus, né? Buscar ao Senhor. E como é que a gente busca ao Senhor? Orando, jejuando, meditando na sua palavra. Mas você pode dizer assim, eu não entendo, quando eu leio a tua palavra, eu não entendo nada, eu não consigo entender aquilo que o Senhor está falando ou queira falar comigo. Antes de orar, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento da sua palavra, converse com Deus e você diz, Senhor, que toda vez que eu for ler a tua palavra, eu venha entender, o Senhor venha me capacitar e você vai ver que o Espírito Santo vai começar a fluir na sua vida. Você vai começar a ler o texto. Quando eu falo ler o texto, meditar na palavra do Senhor, não é a gente ler como a gente lê um gibi, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor a gente tem que ler. Leia a primeira vez, não entendeu? Leia de novo. Não entendeu a segunda vez, leia a terceira vez, leia a quarta, leia a quinta. E Deus assim vai mostrar, vai se revelar para você. Glória a Deus. Então, o interessante aqui é que nós devemos manter essa comunhão diária, de ler a palavra do Senhor, de ler um livro, ler materiais extras bíblicos também. Se você puder ter uma Bíblia de estudo, melhor ainda. Tá certo que tenha concordâncias. Se você puder fazer algum curso específico, voltado para a igreja, para a obra, para a palavra do Senhor, isso é muito bom para o seu ministério. Então, sempre queira algo mais do Senhor. Faça como Ezequiel, que as águas estavam sobre os seus tornozelos, e ali ele foi indo mais a fundo até chegar à parte superior do seu corpo. Então, sempre querendo algo mais da parte do Senhor, e nós sabemos que a palavra do Senhor é uma fonte de água viva, né? E essa fonte de água viva nunca se acaba, sempre vai estar jorrando. Quanto mais você bebe, mais o Senhor ele vai saciando a sua sede e você vai cada dia mais tendo desejo, glória a Deus, de estar ali meditando na palavra do Senhor. Então, amados, o terceiro subtópico, poder, amor e moderação. Paulo lembra a Timóteo que o Espírito que Deus nos deu não é de temor, não é de timidez, covardia ou medo. Então aqui Délia, no grego, está lá no grego, mas de fortaleza ou poder, amor e moderação. O que significa aqui a palavra moderação? Equilíbrio, domínio próprio e autocontrole. Então nós que somos servos do Senhor precisamos entender isso aqui, falando sobre o poder, sobre o amor e sobre a moderação, que Paulo ele vai lembrar a Timóteo que o Espírito que o Senhor deu a ele, que o Espírito que o Senhor nos deu, não é espírito de covardia, não é espírito de temor, não é espírito de timidez. Quando o Senhor ele falou para Jeremias, quando Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança. Aí o Senhor disse, não diga que você é uma criança. Somente abra a tua boca, pois as palavras eu irei colocar na tua boca. Não diga que você é uma criança, Jeremias. Então nós vemos aqui que nossos dias não são diferentes. Na igreja de Cristo não é diferente. O Espírito que o Senhor nos deu, que o Senhor nos investiu, é um Espírito de poder. É um Espírito que tem ousadia. Ousadia, quando eu falo aqui, quando nós estamos sendo ousados, falar aqui no poder do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo para profetizar, para pregar a sua palavra, e não temer a nada e a ninguém, pois nós sabemos que a palavra do Senhor tem que ser pregada da forma que ela é. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós fazemos aquilo que Deus quer, nós não podemos temer. Não podemos temer aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter o domínio próprio. Não podemos também estar embriagados, mas nós temos que ter equilíbrio, porque o nosso espírito, o espírito do homem,
glória a Deus, é sujeito ao Espírito de Deus. Agora, o Espírito de Deus não é sujeito ao Espírito do homem. Então, nós vemos que o Espírito do profeta é sujeito ao Espírito de Deus. Então, nós temos que ter equilíbrio, domínio próprio e também autoconfiança, né? Ter firmeza, né? Naquilo que você vai fazer no reino de Deus. Então, nós vemos aqui que isso aqui é muito importante para a vida do cristão. E para finalizarmos, né, o terceiro tópico, não tinha vergonhas. Primeiro, o testemunho de Cristo. Né? Então, Paulo aqui ele vai orientar, né, não só a Timóteo, né, mas também a todos ali em Éfeso, né, pois nós vemos aqui que o próprio Timóteo já teria experimentado, ou viria a experimentar a cadeia, como se infere aqui da menção feita a ele pelo escritor aos Hebreus, está lá em Hebreus 13:23. E segundo a tradição, assim como Paulo, Timóteo foi martirizado por causa da pregação do Evangelho. Então, nós vemos aqui que Paulo estava encorajando a Timóteo, não só a Timóteo, mas todos aqueles que estavam ali, a igreja de Éfeso, a não se envergonhar do Evangelho de Cristo, a não temer. Quando Paulo vai dizer para Timóteo, olha Timóteo, guarda o bom depósito, guarda a palavra de Deus, não tenha vergonha do Evangelho, não temas, né? Não te espante, pois o Senhor é contigo, né? Trazendo aqui, fazendo essa contextualização, né? Quando o Senhor ele fala comigo, fala com você, diz, olha, eu sou contigo, não temas diante deles, maior o que está conosco do que o que estão com eles. Abre tão somente a tua boca e eu te encherei. Então nós vemos aqui que são palavras, né, de encorajamento, que Paulo ele vai dar a Timóteo para ele não se envergonhar. Né? Veja o que é que diz aqui o segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre o prisioneiro de Cristo. Olha o que é que Paulo vai dizer. As prisões de Paulo, é o que o comentarista vai dizer a respeito de Paulo. As prisões de Paulo não poderiam intimidar Timóteo. Pelo contrário, deveriam servir de estímulo para que o jovem pastor também participasse das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, Timóteo, que as minhas prisões, o que eu estou passando hoje, você não venha temer. Não temas, porque eu estou aqui, preso, mas eu continuo pregando a palavra do Senhor, eu continuo escrevendo cartas para fortalecer os nossos irmãos em Cristo. Então veja que mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, Paulo ele permanece firme. Ele vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu posso estar preso, mas a minha alma está livre para adorar o Senhor. Então aqui, Paulo ele encoraja Timóteo, para continuar exercendo, o seu ministério pastoral em Éfeso. Nós vemos aqui que Timóteo já havia compartilhado de muitas das aflições do apóstolo durante as várias viagens que fizeram juntos. Está lá em Atos 17, 14 e o 15. Então, o próprio Timóteo já teria experimentado ou viria a experimentar cadeia. Então, vejamos aqui que se Paulo, que se Timóteo já tinha experimentado, como o comentarista vai falar, já teria experimentado ou viria a experimentar cadeia, mas Paulo assim já estava o encorajando. Então, o terceiro subtópico, para nós encerrarmos aqui a nossa lição, foi um breve resumo, tá certo? É apenas aqui uma síntese, dessa lição de número 11, que tem por título Seja Firme. Aí o terceiro subtópico vai nos dizer o seguinte: sei em quem tenho crido. Olha o que é que Paulo vai dizer. Veja o que diz o comentarista. Nesse texto está uma das mais belas declarações de fé feitas pelo apóstolo Paulo. Diante de tudo o que ele enfrentava, sofrendo dentro de uma masmorra romana, o que por algum tempo provavelmente incluiu a fria e escura prisão
em Mamertina. Então nós vemos que Paulo aqui estava passando por um momento muito difícil, irmãos. E não são todos que, se passasse o que Paulo passou, iria suportar. Paulo aqui está preso, Paulo está aqui aprisionado em Roma, está dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão fétida, dentro de uma prisão escura, fria, sofrendo, mas olha que inspiração, olha que palavra ele vai deixar para nós. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 12, versículo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que ele vai falar mais. Conserva o modelo das sãs palavras. Das sãs palavras quer dizer da sã doutrina, do que você aprendeu, que de mim tens ouvido. Olha o que ele vai dizer a Timóteo. Então continua guardando, Timóteo, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia achei misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então, olhe que Paulo vai dizer, irmãos. Paulo estava preso, passando por dificuldades, sofrendo ali naquela prisão, naquela, pode dizer assim, solitária, estava sozinho naquela prisão subterrânea, num lugar frio. Mas ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui ele vai encorajar Timóteo: olha, Timóteo, guarda o bom depósito. Conserva o modelo das sãs doutrinas. Guarda a minha palavra pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí ele vai dizer: muitos se afastaram de mim. Figelo, Hermógenes. Aí ele vai dizer: mas teve um, que Deus ele tenha misericórdia da casa desse homem, de Onesíforo, que por muitas vezes foi lá visitar a Paulo. Quantas das vezes este homem foi lá em Roma, Paulo ele vai falar aqui em uma de suas cartas, nos versículos 16 e 17, quantas das vezes ele foi lá, não se envergonhou do que Paulo estava passando, mesmo Paulo estando preso, este homem vai lá, visita Paulo, aí ele vai dizer o seguinte: e o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Então ele vai dizer que quantas das vezes, veja o versículo 17, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou, arriscando a sua própria vida, mas continuou sendo um obreiro fiel. Então Onesíforo ele vai ser um modelo de um obreiro fiel, mesmo o seu líder estando preso. Ele vai lá em Roma, arriscando a sua própria vida, consegue dar um jeitinho e consegue chegar até a Paulo para o visitar. Veja que lição, amados. Então que eu e você venhamos continuar firmes na palavra do Senhor, venhamos continuar respeitando a nossa liderança, obedecendo e sendo fiel até o fim, até a volta de Cristo. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos,
né? Que os irmãos guardem essa palavra, esta lição, meditem, né? Leiam todas as referências. A gente não lê aqui porque senão vai ficar muito extenso, né? Então o intuito do nosso canal é apenas abordar os pontos importantes da lição e assim complementar, né? Para que o professor ele venha estar ministrando a sua aula. Então que Deus abençoe a todos. Para concluirmos, diz assim a conclusão: a lição de hoje nos faz refletir sobre a importância de se construir bons e profundos relacionamentos. Como estamos administrando o nosso tempo? Ele faz uma pergunta: como estamos administrando o nosso tempo? Estamos valorizando mais as coisas ou as pessoas? Tiramos mais tempo para dar atenção a quem nos cerca ou para navegar pelas ilusórias redes da sociedade superficial, na qual vivemos? Bons relacionamentos têm valor espiritual. Seja firme, Timóteo. Amém? Então isso é muito importante, irmãos, a gente valorizar a nossa família, aqueles que estão próximos de nós, que estamos ali vivendo, né, fazendo a obra do Senhor. Isso é muito importante quando nós se familiarizamos e reconhecemos, né, que nós somos dependentes de Cristo e precisamos também ter um bom relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos. Não esquece de estar compartilhando os nossos vídeos, deixando o teu joinha e ajudando o nosso trabalho a propagar a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.